Para quem ainda não conhece o trabalho da ADESP, seja bem-vindo. Somos a Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas. Fomentamos o agronegócio, trabalhando para fortalecer a agricultura familiar, a indústria, o comércio e serviços, gerando novos empregos e promovendo a integração entre o poder público e a iniciativa privada para a cultura, turismo e esporte, contribuindo para fazer da nossa cidade o melhor lugar para se viver. ADESP, juntos construímos o caminho. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim vão encontrar o seu lugar. Com cuidado e amor você vai aprender que cuidar dos seus dentinhos é muito fácil, pode crer. Porque aqui é diversão e magia também. Cuidando dos pequeninos e dos grandinhos também. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim já encontraram seu lugar. Sorriso Centro Odontológico com atendimento infantil, porque o seu filho merece este cuidado e você essa segurança. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Papo Franco e Unipam apresentam Caminhos do Sucesso. Estamos aqui no episódio de hoje de Caminhos do Sucesso. Eu estou com a presença ilustre do professor coordenador do curso de Educação Física do Unipam. Professor, a gente sabe que o curso de Educação Física está tendo um crescimento muito grande justamente por essa geração saúde que está vindo aí. E eu gostaria de perguntar ao senhor quais áreas desse vasto leque de opções está em maior crescimento no curso. Nós temos, na verdade, duas áreas da educação física, né? É a licenciatura e o bacharelado. E realmente a área do bacharelado é uma área em expansão que vem crescendo muito nos últimos anos, até mesmo pela força do fitness, né? Em relação à prática e a junção dos projetos científicos, como que o aluno é inserido nessa dualidade durante o curso? Então, nós temos vários projetos científicos, né, de extensão também, que emerge, que mergulha o aluno na pesquisa, na produção científica, e a gente faz isso através da disciplina de TCC, né, onde os alunos desenvolvem pesquisas com a comunidade, desenvolvem pesquisa na área do esporte, do fitness, na área da musculação, né. Logo no início do curso, né, no primeiro período, os alunos, orientados pelos professores, eles já produzem trabalhos e vão a campo, né, fazer pesquisas, desenvolver ações em equipe, né, em várias comunidades. Professor, agora para finalizarmos, qual conselho o senhor daria para um aluno que gostaria de ingressar aí no curso de Educação Física? Os alunos que desejam, né, fazer o curso de Educação Física, tenha certeza que aqui no Unipam, no curso de Educação Física, eles vão ter uma formação sólida, baseada em muita competência e com professores qualificados e preparados para essa formação desses futuros profissionais. E para a experiência ficar mais completa, estamos aqui com o Ricardo, um aluno egresso aqui do curso de Educação Física. Ricardo, e aí, conta para nós, como que o curso o Unipam te preparou para entrar no mercado de trabalho? Bom, durante o curso eu tive contato com várias disciplinas, né, que de certa forma vão nos preparando para, quando a gente terminar o curso, conseguir entrar bem no mercado de trabalho. Como a área que eu me identifiquei mais foi a área da musculação, então eu falo mais da questão do bacharel, disciplinas como anatomia, fisiologia do exercício, cinesiologia, biomecânica, são disciplinas que, para minha aplicação, foram fundamental. É claro que, quando a gente termina o curso, a gente tem que sempre buscar um pouquinho mais, mas essa parte teórica, né, e também a questão dos estágios, né, que, de certa forma, já nos coloca no dia a dia da academia, para a gente vivenciar, né, o dia a dia da academia, entender como funciona, isso foram fatores que contribuíram muito para a minha entrada no mercado de trabalho. E para quem pensa em educação física e liga ao esporte, eu trouxe aqui o Bruno, que é um atleta aqui do Unipam, para contar um pouco da sua experiência. Bruno, então, queria te perguntar, como que funciona esse apoio, tanto da instituição quanto do curso de educação física, para os seus jogos? Basquete, eu sou atleta do basquete em cadeiras de roda. Ele acontece aqui na Unipam já tem 20 anos.
O ano passado foi de muitas competições, Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, a Copa Patos, que é a maior Copa de basquete em cadeia de roda do Brasil, acontece aqui na Unipam. Com o curso, eu consigo absorver muita coisa sobre a adaptação da pessoa com deficiência na sociedade. O meu objetivo e a minha expectativa com o curso é levar todo esse conhecimento de dentro das quadras para futuramente me tornar um treinador também e passar todo esse conhecimento para a nova geração. Papo Franco apresentou Caminhos do Sucesso. O oferecimento Unipam, educação que transforma. Bate-papo sério, você sério. Bate-papo. Queremos um papo interessante. Boa noite a todos, de volta em mais um Papo Franco aqui pela NTV. Dentro do quadro Planta e Obra, hoje nós vamos conversar com Isa de Deus, Isabela de Deus Andrade, mas ninguém conhece ela como Isabela, é Isa de Deus. Isa, seja bem-vindo ao nosso programa dentro do Espaço Clarité, para a gente bater um papo e mostrar um pouco do seu trabalho que é brilhante. Muito obrigada pelo convite. Realmente a loja está incrível, né? E esse papo eu espero também que seja maravilhoso. Tenho certeza que será. Nós vamos chamar os comerciais e voltamos já já. Vamos para a bancada. Aguardem. Essa semana viemos até aqui no Baratão para ver melhor sobre torneiras e eu vou chamar o Rômulo para a gente conversar melhor sobre isso. Vem cá, Rômulo. Rômulo, eu tô vendo essa diversidade de torneiras aqui. Eu queria entender melhor sobre, não só sobre as torneiras, mas também sobre os metais que temos aqui disponível. Hoje trabalhamos com uma linha bem completa de metais. Trabalhamos com torneira para cozinha, para banheiro, para lavatório, para todos os ambientes da casa. E quais marcas vocês têm aqui? Hoje trabalhamos com a Leão, com a Fani, com a Deca e diversas marcas. E uma pergunta, qual que é a diferença entre os tipos de torneira, já que o preço é tão variado? Hoje temos um diferencial de metais, hoje trabalhamos com metais com até 15 anos de garantia. Então assim, vai de acordo com o projeto do cliente. Temos aquelas torneiras para o projeto mais sofisticado, como temos também para aqueles projetos mais simples. Entendi. Então fica a dica, para acabamentos e torneiras, só aqui no Baratão. Baratão da Construção. Tatão Moda Masculina, tradição e estilo desde 1969. Para homens de personalidade e prazer de se vestir bem. Aqui você encontra a sofisticação das marcas Calvin Klein, Individual e Pierre Cardin. Além da elegância dos ternos Raffer e das jaquetas Jaque. Tatão Moda Masculina, seu estilo, nossa tradição. Rua Olegário Maciel 261 em Patos de Minas. Eletropassos, há quase 2 décadas, a sua parceira em material elétrico. Com o maior estoque da região, temos o que você precisa. São mais de 7.000 itens à sua escolha. Agora com um novo espaço, trazendo mais conforto e agilidade no atendimento. Venha conferir, passa aqui. Nova Eletropassos, na Avenida Brasil 1084. Programa Papo Franco recebendo novamente o ADEAR, contador e especialista em reforma tributária. Vou colocar dessa forma que você já tocou nesse assunto tantas vezes. O ano passado teve um seminário aí em Patos de Minas que falou sobre essa questão. ADEAR, eu queria saber sobre essa dúvida que o empresário ainda tem sobre reforma tributária que começa em 2026, mas a valer a partir de 2027 ou em 2026 já vai haver uma cobrança por parte da Receita Federal. Pois bem, Dácio, a reforma tributária entrou em vigor agora a partir de 1º de janeiro de 2026. Já está em vigor? Sim, só que considerando algumas, ela vai vir por etapas. Algumas coisas se iniciarem em 2026, mas não ainda a questão do pagamento, de mudar algo de pagamento para o empresário em si. Mudou algumas coisas técnicas, jeito de emitir uma nota fiscal. Para o produtor rural vai mudar algumas coisas, por exemplo, a partir do meio do ano agora, ele vai passar a ter que ter CNPJ e antes, por mais que ele trabalhe todo produtor rural,
Por mais que ele trabalhe na atividade da pessoa física, ele vai ter que ter um número de CNPJ. O CNPJ, ele vai passar, hoje ele tem só números, né? Ele vai passar a ter letras também para conseguir abranger toda essa quantidade de pessoas que vão entrar para o novo regime tributário. E aí, a falar de valores, de mudança de alíquota, a gente vai começar a falar lá em 2027. Então, é uma reforma que ela está vindo de forma gradativa, que ela vai findar lá em 2033, que é a hora que realmente tudo vai ter sido colocado em prática com essa nova legislação tributária. Nós vamos voltar novamente para falar de todos esses pontos, principalmente desse novo regime que afeta diretamente o produtor rural, que é uma realidade da nossa região. Obrigado mais uma vez, ADA. Por nada. Bem-vindo ao Suporte Contabilidade. A parceria estratégica para empresas que buscam segurança e excelência na gestão contábil e financeira. Com um corpo técnico altamente qualificado, oferecemos assessoria contábil completa, sempre atenta às constantes mudanças na legislação, garantindo tranquilidade e confiabilidade financeira. Suporte Contabilidade. Segurança contábil é o nosso compromisso com o seu negócio. Voltamos para o segundo bloco do programa Papo Franco, como anunciado, hoje conversando com Isabela de Deus Andrade. Mas ninguém conhece ela como Isabela, sim como Isa de Deus. Isa, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, é um prazer estar aqui, né, para a gente conversar um pouquinho. A Isa é o seguinte, gente, ela acabou de ter uma bebezinha de 1 mês. Eu tive conversando com ela, vou contar essa história aqui porque é muito interessante. Eu tive no escritório dela um dia batendo papo sobre um outro projeto que eu precisava fazer. Ela já estava grávida, não sabia que estava grávida e falou assim, Dácio, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse projeto, porque eu estou com um projeto de vida que era engravidar e ela me contou isso hoje. Eu falei, Dácio, naquela época eu já estava... Eu falei, mas como assim? Eu conversei com você não tinha nem barriga, agora você está com um bebezinho de 1 mês. Parabéns, viu? Muito obrigada. Ela tá brincando aqui que todo dia olha para a Petitinha e chora. Fala assim, se eu mereço. Lógico que merece. Mas é muito emocionante, né? Eu acho que é uma etapa da vida da mulher, assim, que a gente transforma. Nós vamos falar da arquitetura, mas como você tem conseguido conciliar a sua agenda, que é tumultuada, com a tarefa de mãe, de primeira viagem? Na verdade, eu tenho uma rede de apoio muito boa, né? A minha mãe e meu marido, assim, são essenciais. A arquitetura também, ela me dá a liberdade de conseguir trabalhar em casa. Então, eu tenho, claro, meu escritório ainda está em funcionamento, mas eu consigo levar meu computador para casa, consigo trabalhar de casa. É isso aí. Eu não tenho a minha licença maternidade, mas eu tenho meu tempo, assim, que eu consigo estar conciliando com a sonequinha da Juju, né? Algo nesse sentido, eu consigo trabalhar. Fantástico. Isa, vamos falar da arquitetura. Vamos. Como você entrou na arquitetura? Como a arquitetura te descobriu para você desenvolver? E nós vamos mostrar isso no terceiro bloco. Como a arquitetura te descobriu ou você descobriu a arquitetura? Na verdade, eu acho que assim, eu sempre tive em mim, mas eu nunca percebi. Eu falo que o quintal da minha avó era um quintal enorme, ele atravessava um quarteirão, e sempre que ia brincar eu, minhas irmãs, meus primos, era eu que estava fazendo os caminhos, era eu que estava determinando as casas, né? Era eu que montava as casinhas, só que eu nunca cresci falando assim, vou ser arquiteta. O tempo inteiro eu pensava em outras profissões. Você acha que o arquiteto tem que ter esse time de criatividade ou a criatividade pode vir com o tempo? Você está falando que você já tinha esse perfil de criar, de desenhar espaços e tal. Você acredita que eu estou falando para aquele que pretende fazer um curso superior, mas ele não sabe exatamente qual área escolher. Você acha que a arquitetura, a criatividade pode vir com o tempo ou ela é de cada um? Eu acho que é muito treinado, né? Eu falo assim que na minha experiência, eu tenho essa parte criativa muito aflorada. E com o tempo isso vai melhorando, a gente vai lapidando, né? Para conseguir direcionar para a arquitetura. Mas é um treinamento. Eu acredito sim que a arquitetura nada é muito sólido, né? A pessoa ela tem que ter um brief, né? Um feeling, na verdade, para conseguir fluir melhor. Além do que, você vai concordar comigo, a arquitetura vem se transformando
o tempo todo. inteiro. E a arquitetura de Oscar Niemeyer na construção de Brasília para a arquitetura de hoje, tanto que eu conheço as obras de Oscar Niemeyer, hoje a nova arquitetura, o ambiente interno, eles tornaram aquela arquitetura bonita externamente, mas internamente ela deixa de ser funcional. Isso é motivo de crítica de muitos designers de interiores que falam, não, mas esse espaço, principalmente quando um projeto é redondo, você não consegue, através de móveis planejados, otimizar aqueles espaços. E eu não estou aqui para criticar a obra de Oscar Niemeyer, ele foi brilhante, né? As obras dele são icônicas, mas a mudança da arquitetura e do conceito e da questão do custo-benefício, então quando você faz um prédio inteiro de vidro, por exemplo, você tem que imaginar que de 50 anos para cá o tempo foi esquentando, né? E a gente teve mudanças climáticas que hoje um prédio de vidro vai trazer um consumo de ar-condicionado absurdo e essa obra passa a não ser mais funcional. Isso é muito comum em Brasília, projetado por Oscar Niemeyer ou não, muitos prédios espelhados. Você enxerga a arquitetura como uma mudança contínua e essa atenção do arquiteto para um ambiente, ele tem que ser pensado o tempo todo, principalmente quando se fala de obras que vão durar por anos. Na verdade, assim, o que eu entendo da arquitetura é que ela está em constante mudança, mas na verdade é uma evolução. Muito do que aconteceu da arquitetura moderna da época de Oscar Niemeyer, né? Ela está voltando para agora. A gente vê a questão, principalmente das formas orgânicas, a gente vê mesas, a gente consegue perceber que a forma orgânica ela vem de uma outra forma, né? Mas ela já começa a ser introduzida também. Brilhante a sua visão, eu não tinha pensado nisso. Nós estamos numa mesa aqui que, na verdade, ela não tem definição lógica, ela não tem cantos, né? Exatamente. As obras de Oscar Niemeyer não tinha cantos. Então, assim, a gente tem As uma ruas não releitura. tinha esquina, né? Exatamente, é uma releitura dessa arquitetura moderna adaptada no nosso dia a dia. Eu falo que a arquitetura também ela é muito da natureza. Então, na natureza a gente não tem quina, a natureza ela é orgânica, né? Então, quanto mais próximo de uma forma que a natureza traz para nós, mais adaptado com esse ambiente. Você traz isso para os seus projetos? O máximo que eu posso trazer, porque assim, isso envolve custos, né? Claro que algo mais reto, ele tem um custo mais barato do que algo mais orgânico. Então, dentro do que eu consigo trabalhar, dentro da expectativa do cliente, eu tento trazer o máximo disso. Gente, eu vou pedir que vocês, a Isa está chamando a atenção para isso, eu vou pedir que a produção filme, só nesse ambiente que nós estamos aqui, o que isso representa. A gente está falando aqui, essa forma orgânica foi usada no jardim do centro, nos detalhes do teto, onde não tem uma precisão, ou seja, aquilo foi projetado por um arquiteto e há um desafio grande em executar, porque a mão de obra, quando ela pega algo curvado desse aqui, eu falei, é para fazer? É para fazer. Aí é a questão do custo, né, Isa? Exatamente. E assim, é o custo e realmente a gente tem uma mão de obra. Eu falo que nós estamos numa cidade que ela não é uma cidade grande, vamos falar no sentido de ter muita mão de obra qualificada nesse sentido. Então, a gente ter alguns profissionais para executar isso, a gente vai ter, mas com uma certa dificuldade. Então, isso também agrega no valor de orçamento, né? Isa, você tem uma particularidade muito interessante que é acompanhar as obras. Tem arquiteto que projeta, entrega aquele projeto para o seu cliente e a partir daí ele se vira com o mestre de obra, com o pedreiro dele. Você gosta de acompanhar, você tem e consegue ter essa facilidade, porque mexer com, às vezes, o peão da obra, fala assim, mas eu quero isso aqui, mas isso aqui vai dar muito trabalho, dona Isa. Eu falei, mas faz, aí você ir naquele jeitinho, porque se você, conforme quem está executando, falando, não, eu quero que você faça esse detalhe. Eu falei, não vou fazer. Aí, como é que você consegue conciliar isso? E assim, é muito engraçado porque eu falo que eu sou mulher, eu sou jovem e eu chego na obra com pedreiros, com mestre de obras que tem mais experiência do que eu e que realmente é um mundo muito mais machista. E essa troca de experiência, ela é necessária. Você respeita a experiência dele, mas tentando convencer que ele precisa te ouvir. Esse é meu ponto. Eu sempre chego me posicionando no mesmo patamar que ele. Nunca para ele entender que eu sou uma autoridade. Você está ali para somar.
Exatamente. Então, assim, eu acho que essa conversa, principalmente com o profissional da obra, ela é muito importante, porque o que a gente está conversando, a arquitetura, ela é o tempo inteiro moldando, né, modificando. E quando o cliente enxerga isso em você, fala assim: Isa, é o seguinte, a partir de hoje, eu não quero nem ir lá, eu quero lá quando tiver concluído. Acontece de falar assim, principalmente quando é um médico, ele já não tem tempo, a esposa, de repente, não quer também se envolver. Eu quero que você resolva para mim, me apresente o resultado. Acontece contigo? Acontece. Jogar a responsabilidade toda para cima de você? Acontece. É mais difícil de acontecer porque, normalmente, eles gostam mesmo de participar. Recentemente, eu fiz um consultório que foi o médico, ele literalmente me entregou a chave e pegou com ele pronto. Às vezes Então, você faz projeto para clientes que nem moram aqui na região, né? Estão para outra cidade, às vezes em outro país. Falei, eu confio em você, eu quero que você resolva para mim até a obra ficar pronta. Faço. Eu tenho algumas obras que elas foram executadas, né? Eu tenho obra no Ceará, que no caso é minha irmã. Então, eu fico até brincando, para eu acompanhar essa obra é ótimo, porque eu tenho que ir lá, né? Então, então eu vou lá, faço a visita dela. Mas eu tenho clientes de fora do Brasil executando aqui em Patos. Então, assim, a responsabilidade de você estar mostrando o que está acontecendo para esse cliente que está ou nos Estados Unidos, na Bélgica, você está mostrando o que a obra está acontecendo para ele que está tão longe, é muito importante, assim, sabe? Você conseguir transparecer isso para ele, conseguir dar segurança para ele. É um desafio, assim, de verdade. Isa, hoje um dos principais desafios está no custo da obra, né? A gente falou anteriormente que, às vezes, conforme o projeto que você desenvolve, enche os olhos, mas quando você apresenta para o cliente quanto aquilo vai custar, ele acaba alternando para uma coisa mais simples, mais direta. Esse desafio hoje, dado aos elementos, ou seja, às vezes o mesmo sofá para aquele ambiente, ele pode custar R$2.000 ou R$15.000. E você é uma arquiteta que muitas vezes acompanha até a decoração final. Como conciliar essa questão do custo-benefício e entender que aquele cliente pode levar a uma obra mais detalhada, a um custo maior e convencê-lo que aquilo para o ambiente dele é a melhor escolha? Eu tenho um processo no escritório que a gente fala que é o briefing, né? Que é uma conversa com o cliente, que eu vou perguntar exatamente quanto ele tem para gastar na obra. Você faz essa pergunta? Eu faço. Eu falo assim, é uma pergunta muito indelicada, porém ela é muito importante para mim. Eu lembro que... Para ambos não perderem tempo nem dinheiro, e né? Ou expectativa. Exatamente, Boa. porque criar uma expectativa com algo assim, é muito frustrante você não ter aquilo. Eu lembro que no início, né, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu fui colocar uma pedra que ela é muito comum assim em projeto e que era uma pedra de travertino. E eu lembro que o meu cliente ele não tinha condição para colocar essa pedra no travertino. E a travertina é uma pedra clara. As pedras mais em conta são todas pedras pretas, né? E aí, olha para você ver como que isso quebrou uma expectativa. Eu saía de uma pedra clara e indo por uma pedra totalmente escura. Então, assim, eu prometi para mim que uma das coisas principais para eu fazer o projeto é saber quanto que esse cliente tem, quanto que esse cliente quer gastar. Porque eu tenho que alinhar essas expectativas, sabe? Eu tenho que fazer um projeto execuível, porque se isso não for executado conforme planejou, eu fico frustrado, o cliente fica frustrado e não sai do jeito que a gente queria. Tem uma outra coisa que você desenvolve no seu escritório, que é a realidade virtual, que eu falo que eu já vi, entre o que está planejado e aquilo executado gera uma dúvida. Falei, mas isso aqui está pronto? Não, isso aqui é só um projeto. Me fale dessa tecnologia que você usa no seu escritório para que o cliente, depois dessa reunião, definido, né, o que ele pode gastar, você projeta e vem aquela primeira apresentação. E ele consegue, com esse óculos de realidade virtual, nós vamos inclusive mostrar alguma coisa que a gente possa exemplificar aqui o quanto isso é realista. Né?
como você trouxe essa tecnologia para cá, como ela agregou no seu trabalho, o cliente poder ver executado a decoração final, porque aí ele consegue otimizar, falando, isso aqui ficou incrível, mas não vai funcionar para mim porque eu tenho que fazer esse movimento em algum momento, eu tenho a minha mãe e tal, isso aqui não vai dar certo. Essa tecnologia ajuda muito no entendimento final do seu projeto? Uma das coisas que eu percebi muito é que meus clientes, assim, 99%, vou falar deles, não entendiam o que era uma planta baixa. E eu falava, como que eu vou explicar para um cliente só com planta baixa, se ele não consegue entender o que está acontecendo aqui? Então, esse foi o meu primeiro problema em relação à apresentação de projeto. E aí depois surgiu as maquetes eletrônicas, né? E aí eu tinha que apresentar uma planta baixa, uma maquete eletrônica. Eu falei, gente, eu preciso otimizar esse trabalho. E aí eu percebi que, na verdade, eu uso hoje um programa que chama ArchiCAD, que ele já me dá a planta baixa com 3D, e aí eu jogo isso para um outro programa para me dar essa realidade virtual. Então, assim, o cliente ele não vê esse processo acontecer, ele só chega na realidade virtual e ele consegue entender o que eu precisava que ele entendesse lá na planta baixa. Te ajudou demais. Nossa, mas me ajudou demais na conta. Hoje, assim, eu falo que até uma criança, até o filho, né, tem um de 10 anos, 8 anos ali, ele vai conseguir dar opinião. Ai, não gostei do meu quarto, não gostei disso, não gostei daquilo. Não sei até que ponto que é bom, né, para os pais, mas... Você projeta muito onde quem está te contratando é o marido e ele já diz, falando, eu estou querendo mais ou menos. Minha esposa, acho que ela não vai dar palpite. De repente, no meio da obra, ela fala assim, não, eu quero ver o que você está fazendo. E aí, de repente, chega e muda muita coisa ali, acontece? Na verdade, ou vice-versa, a mulher te contrário. pede projeto Uhum. e depois o marido chega e fala assim, mas será? É exatamente o contrário, porque assim, a maioria dos meus clientes que chegam enquanto casais, são raros os homens que querem participar, principalmente da parte de decoração. Mesmo? Então eu sou exceção, porque eu adoro participar. Todos os meus projetos eu criei e sento do lado do arquiteto e falo assim, ó, vamos fazer assim, assim, assado. A Fernanda, que trabalha junto com o Rogério Pino, faz questão de divulgar porque ela é brilhante. Eu falei assim, Fernanda, eu quero... A minha ideia é essa. Quando ela projeta o primeiro, eu venho mudando. Eu fiz 2 projetos dos meus apartamentos diferentes. Eu mudei 80% daquilo que foi projetado na primeira... Normal. É normal, mas normalmente quem faz essas mudanças é a mulher. Por isso que a minha necessidade de mostrar algo mais visual, porque quem entende melhor de uma planta baixa normalmente é o homem. A mulher ela não tem tanta leitura para a planta baixa. Então, o 3D para ela, e é ela que é mais detalhista. Então, acaba que o 3D para a mulher ele foi muito essencial. Você está com um bebê pequeno, mas você viaja, gosta de viajar para conhecer novos ambientes. Às vezes não é exatamente arquitetura. Você viaja para Emirados Árabes. Lá você vai ver ambientes rústicos que podem ser inspiradores para algum projeto, principalmente quando se fala de pedras como essa que está aqui atrás, muito comum nesses países. Sim. Você gosta de viajar e trazer essas ideias diferentes? Volta de lá inspirada ou quando você viaja para descansar? Não. Já foi a época que eu viajei para descansar. Hoje, tudo que eu olho, se eu viajei, eu vou no restaurante, eu tiro foto do restaurante, eu estou tirando um pedacinho da mesa ali, eu estou tirando uma foto de uma bancada, eu estou tirando uma foto de uma mesa, eu estou vendo como é que é executado, eu estou passando uma mão, eu não faço nenhuma viagem, uma viagem mais só por fazer. Não faz, isso não acontece mais, já tem muito tempo. Sabe o que eu percebo? Isso tem sido, os arquitetos têm colocado na sua agenda do ano pelo menos 3 viagens, todos com esse intuito. Eu te perguntei porque não é só você que faz esse roteiro turístico com um conceito, para trazer o conceito de trabalho por trás disso. Isso é muito comum. Isa, eu queria te convidar para conhecer, a minha audácia, para conhecer os espaços que você projetou, pelo menos 3, 4 espaços que você tenha projetado aqui na nossa cidade. Topa? Com certeza. O que você vai mostrar para a gente? O que você pensou? Eu tenho o meu primeiro projeto, né, que é a Academia do Queiçaras. O primeiro projeto você já chegou chegando, hein?
Até a questão que a gente está falando, da questão dos vidros lá, o espaço, pé direito, né? Material que a gente usou. A primeira vez que eu fui naquela academia, eu pensei, que coisa fantástica, porque um dos fatores de correr na esteira é você correr olhando para a parede, correr olhando para o nada. Quando você tem aquele pé direito alto, com vidro, vista livre, que você pode... Então, aquilo ali ficou incrível e parece que vai passar por uma nova reforma e eu arrisco dizer que ainda é a academia mais bela da cidade. Pode não ser a maior, com equipamentos mais novos, mas está passando por uma nova reforma. Eu tive conversando, inclusive, com o presidente do CAISARA recentemente, e aquela academia vai continuar sendo a beleza que você criou. Foi seu primeiro projeto? Foi meu primeiro projeto. O que mais que nós vamos mostrar? Eu estou pensando também a gente ir numa residência, né? Que na residência a gente consegue ver ela toda executada e consegue ver também a realidade virtual. Porque os ambientes contratados, eles já estão executados e a gente consegue ver aquele cara crachá, né? A gente consegue ver o que foi executado, o que a gente tem ali. E a gente pode estar indo numa obra também, num processo ali de execução. Que a gente possa... Vamos fazer isso? Nessa obra com execução, a promessa dela é que vai me levar, não sei nem onde fica. Vamos mostrar uma que você tenha mostrado, já tem esse projeto final e mostra a execução, só para as pessoas entenderem o quanto esse trabalho que ela faz de trazer esse óculos de realidade virtual, o quanto isso é incrível para que o cliente tenha uma visão, né, muito próxima da realidade. Sim. É uma realidade virtual, mas quase que real, né? Exatamente. Vamos lá? Vamos lá. Então nós vamos chamar os comerciais, na volta nós vamos direto para a obra, mostrar pelo menos algumas obras dessa brilhante arquiteta Isa de Deus. Voltamos já. Nossos preços caíram tanto que até vocês estão no chão. Matheus, eu tô vendo uma diversidade de produtos aí, hein? Todos eles estão na promoção? Todos eles estão na promoção, sim. E aqui pra você ver, a gente tem jogo de canecas, a gente tem jogo de xícaras, de cadeira, kit de coxa, a gente tem jogo de copos, tanto Clear quanto Diamond, a gente tem chaleira elétrica e o nosso porta-temperos, tudo isso até o Dia das Mães, enquanto o estoque durar. Matheus, eu vi que tem outros produtos aqui, mas eles vão ficar também pro Dia das Mães? Eles também ficam até o Dia das Mães. E aqui pra você ver, a gente tem nosso jogo de xícara de chá normal, a gente tem nosso jogo de xícara robusto, a gente tem conjuntos de taça gelato e bomboniere orquídea. E lembrando, tudo isso é até o Dia das Mães enquanto o estoque durar. Vale lembrar também que temos uma seção de preço único, que esse preço vai permanecer até o Dia das Mães. E estava no estoque? Agora está na loja. Nós queremos que você se prepare para esse Dia das Mães. E para você, mamãe confeiteira, temos a opção certa. E aí, Matheus, qual que é a oferta de hoje? A oferta de hoje, a gente tem 2 modelos de boleira com pé e sem pé, que estão num ótimo preço para vocês presentearem a mãe de vocês. A gente também tem esse jogo de talheres com jarra de vidro, que está num excelente preço. E para vocês também que tem aquela mãe que gosta de cozinhar, a gente tem esse kit de 5 facas inox com cepo de madeira, que ele é ótimo para vocês darem de presente. E lembrando, eles estão em promoção até os Dia das Mães e até enquanto o estoque durar. E Matheus, estava no estoque? Agora está na loja. E quando falamos em mães, não podemos ficar só na cozinha não, hein? Matheus, o que temos aqui para realçar a beleza das nossas mães? Aqui na loja a gente tem produtos de maquiagem de R$ 5,99 a R$ 15,99 para você realçar a beleza da sua mãe. E para você que quer presentear a sua mãe neste Dia das Mães, não perca tempo, corre para 180 graus. Porque aqui estava no estoque. Agora está na loja, na Major Gotti do Centro, bem próximo à Praça do Antares. Vem para 180. Todo projeto começa com uma ideia. Mas é a luz que dá vida a ela. Clarité, a luz que transforma o seu projeto. Visite nosso showroom no Espaço Eletropassos. Você está na 180 graus, a loja de variedades e preços baixos. Estamos falando do maior estoque de utilidades aqui pertinho de você. E nós trazemos novidades todos os dias. Utensílios domésticos, brinquedos e decorações. Produtos para presentear ou simplesmente facilitar a sua vida
180 graus, um mundo de utilidades em meia volta. Um dos desafios da construção está no custo da obra. E o Baratão tem isso como prioridade até no nome. Então, na hora de construir ou reformar, traga para cá o seu orçamento. Temos uma ampla lista de materiais para acabamento, além de pisos e porcelanatos e mais de 30 mil itens em estoque. Baratão da Construção. Bom atendimento e preço baixo fazem parte da nossa marca. Rômulo, promoção da semana. Promoção da semana, temos a massa corrida Coral, 25 quilos, por apenas R$ 85,50. Tá barato mesmo. Baratão da Construção, preço baixo até no nome. Baratão da Construção. Papo Franco apresenta Justiça antes que tardia. Justiça antes que tardia, eu volto aqui para falar novamente com o Dr. Paulo Ricardo para explicar uma questão muito importante. Doutor, o senhor indicaria os pais passarem o seu patrimônio para os filhos com o direito de usufruto? Ou seja, a fazenda passa a ser dos filhos, mas ele tem o direito de usufruir, inclusive, da produção, dos lucros, até que venha o seu falecimento. E quais as vantagens de fazer isso? Nem sempre é indicado, mas é bom se fazer uma análise para ver se naquela sua situação pessoal é indicado ou não fazer essa transferência dos bens em vida. E a proteção que o pai teria seria ele, se for através de uma holding, instituir não só o usufruto das cotas, mas ter todo o controle sobre a administração desses bens. Necessariamente os pais têm que querer fazer. Não tem como tirar um patrimônio de uma pessoa sem que ela queira. Mas é importantíssimo que os filhos estejam de acordo. A questão da minoridade não seria nenhum problema, porque aí o próprio pai que vai responder pelos filhos. Então, não é problema nenhum você ter filhos menores. É super comum em holdings haver filhos menores. Papo Franco apresentou Justiça antes que tardia, pois é seu direito e você precisa saber. Comprometido, nós estamos aqui no escritório da Isa para mostrar o óculos de realidade virtual. Ô Isa, você leva esse óculos para as obras, para o cliente ver lá o que está ainda em parede, em reboco, como que aquilo vai ficar depois de pronto? Eu levo e eu acho isso muito importante, porque acaba que o cliente ele tem uma noção muito melhor do que só mostrar aqui no escritório. Então, quem tem mais dificuldade consegue visualizar 100%. A gente leva o óculos, que a pessoa consegue movimentar, então ela é inserida dentro do espaço projetado, né? Então, para ele ter uma visão, ele precisa movimentar. Então, a gente vai ter que levantar aqui para ter uma ideia de como esse ambiente vai estar. E o que nós vamos fazer? Eu olho o que está no óculos e no movimento que eu vou fazer aqui, nós vamos replicar na tela para que vocês consigam entender como essa tecnologia ajuda o cliente a ter uma visão muito próxima da realidade, daquilo que às vezes não, né? Quase sempre não existe ainda. Exatamente. Perfeito. Então vamos lá. Vamos lá. Aí fica 2 olhos, exatamente, que é como se fosse um em cada olho seu. Que incrível! Não, você consegue ver os detalhes do teto. Sabe que a sensação que eu tenho, e o público está acompanhando isso, é que eu estou dentro da obra pronta. Eu quero uma iluminação embaixo da pia na cozinha. Eu queria uma previsibilidade das bancadas nessa cozinha integrada, nessa bancada da cozinha. Ok? Aí você vai anotando. Isso, eu vou anotando e faço a modificação. Tá, iluminação na cozinha. Isso, aham. Como que ela vai funcionar? Porque se eu vou cozinhar nessa bancada aqui, se essa iluminação vai vir direto, eu tô me colocando no lugar do cliente. Isso, exatamente. Perfeito. Agora vamos para a sala. Como é que chama essa divisória? Isso é um muxarabe. Muxarabe. Isso é feito em
tem vários materiais. Nesse caso, a gente colocou no MDF. E aí, normalmente, com o cliente aqui no escritório, eu já abro o leque de material também, né? Então, por exemplo, no painel de TV é um porcelanato de grande formato. Ó, eu acho o Muxarabe uma opção, além de ser funcional, porque ela divide o ambiente, dá um aspecto decorativo incrível e, neste caso, ela tem uma funcionalidade, porque a pessoa está entrando lá na sala, você consegue saber quem está chegando, ó, não deixa a porta aberta, ó, o menino está saindo para a rua. Exatamente. Né? Você tem essa permeabilidade visual, né? Aí a gente vai para a área gourmet. Esse espaço ficou bem amplo, o jardim lá no fundo. A gente fez ele todo fechado, climatizado. Essa casa você fez, tá pronta? Essa já tá pronta, já tá entregue, já tá com o cliente morando. Ela, na verdade, foi uma reforma, o que é muito mais interessante da gente visualizar uma casa que eles compraram e colocar a identidade deles, né? Materiais onde o aspecto visual é idêntico, mas a funcionalidade é completamente diferente. Esse ambiente aqui, por exemplo, de ripado, ele pode ser feito em madeira, só porque como é uma área que lava, a madeira não aguenta. Não. E aí, o que você sugere para esse espaço de ripado abaixo aqui dessa bancada da varanda gourmet? Esse, na verdade, ele é um revestimento, ele chama fileto camel, é um revestimento que ele imita o ripado. Mas é um revestimento de cerâmica, de porcelanato. Gente, quem quer exclusividade, né, quem quer um diferencial, os valores mudam completamente. Aqui, nessa bancada, vamos falar dessa superfície aqui Esse é um granito, e como era uma reforma, uma das coisas que eu faço, que é principalmente, saber o que a pessoa quer colocar e o que ela deseja retirar. O balcão era um balcão existente, que a gente estava fazendo só umas adaptações. Então, nesse caso, a gente trocou o revestimento da churrasqueira, que era uma churrasqueira antiga, mas mantivemos ainda as pedras do balcão. Essa pedra é maravilhosa. Essa pedra é uma pedra que já existia lá, ela é mais amarronzada, assim, e ela está sendo muito utilizada hoje, né, pra gente sair um pouco do preto. Paisagismo, para mim, é uma das coisas que dá muita vida dentro de um espaço, né? E assim, você saber qual que é o tamanho da planta, porque cada planta que o cliente vai comprar, ela tem um espaçamento para ser colocado. Então, tudo isso, eu acho que é importante a gente ter uma empresa que consegue direcionar. Eu acho indispensável a área verde. A área verde, ela traz um conforto para o ambiente também. Você pensa um ambiente todo com sol batendo, sem uma planta. Não, esse aqui mudou. Na hora que você chega no ambiente, dá aquela área verde. Você tem essa visão, né? Você mudou. Essa parte das pedras. Pedra moledo. Esse aqui foi um desafio, hein? Embutir um armário nas pedras. É aquilo que a arquiteta adora fazer, né? Adora. É difícil? Não, então vamos fazer. É só a gente fazer o inverso. A gente instala primeiro o armário e depois a gente coloca as pedras. Porque aí a gente consegue fazer o corte. Porque como a pedra é irregular, não tem como eu instalar um MDF. É bem mais complicado eu fazer. Aquilo que é exclusivo, dá trabalho, é o grande diferencial de cada obra. E aí, esse aqui, ó, sem um arquiteto para projetar, o marceneiro disse, eu não sei como fazer. Quem instala as pedras fala assim, eu também não sei, não vai fazer. Aí tem que estar lá o arquiteto e falar, nós vamos fazer dessa forma. Uma das coisas que a gente tinha falado lá, né, é sobre o uso de vidro e do material. Então a gente usa muito pedra natural e os vidros, né? É uma coisa que a gente colocou muito nessa varanda. Vidro muitas vezes retém calor, né, para o ambiente. Mesmo que esse ambiente aqui seja climatizado, o que vocês indicam hoje como esse calor não entrar para o ambiente? A película ajuda, mas o vidro hoje ele já tem um vidro que ele tem uma proteção UV que ele consegue evitar esse... O vidro próprio? O próprio vidro, que coisa fantástica, não sabia. Aí é questão de custos, né, que a gente vai apresentar para o cliente. Aí é aquilo que a gente comentou, né, tudo que tem exclusividade. Quanto tempo você demora para entregar um projeto como esse, com esse realismo aqui, gerando a expectativa do cliente, sem muitas mudanças? Um primeiro projeto, lógico que depois ele pode vir mudar, mas um primeiro projeto, Isa? Então, um projeto desse, de uma casa completa, né, ele vai durar em torno de uns 2 meses a 3 meses somente no projeto de interiores. E isso tem modificação, né? Então, toda vez que a gente fala de projeto, é uma coisa que a gente tem que ver muito antes, para a gente não ficar refém de ter que fazer tudo depressa, resolver as coisas em cima da hora e tomar decisão precipitada.
Fantástico. Pessoal, então é isso aí. Tecnologia realmente incrível, ajuda demais o entendimento do projeto. E eu espero voltar para a gente mostrar outros ambientes em outra oportunidade, viu, Isa? Adorei essa brincadeira aqui. Incrível. Prazer. Vamos para a obra? Bora. Bora. Nós falamos sobre o revestimento lá do ripado e antes da gente ir lá para a obra, a Isa tem esse material aqui. É importante a gente falar sobre ele porque a gente observa que ele é de alumínio, muito utilizado nas portas, né, em casas de alto padrão, principalmente de condomínio, né, Isa? A gente usa muito pela resistência do material, né? A sol, a chuva, a comportar grandes vãos. Então, exato, essas portas têm normalmente 1,60 por 8 metros, 6 metros de altura, né? Aquela porta imponente. Tem muita é porta este grande. material. Olha esse ripado, quem olhando ele de frente, não imagina que é um alumínio revestido com uma pintura. Isso aqui seria o quê? Uma pintura também? Então, essa já vem da fábrica. E esse material é extremamente resistente a sol, a chuva. Realmente é um material de qualidade. A gente tinha que falar porque você tem ele aqui. Vamos lá para a obra, senão não vai dar tempo. Pessoal, e como prometido, nós estamos aqui na obra. E durante a apresentação que a Isa vai fazer aqui do ambiente, nós vamos mostrar o que está aqui agora e como o projeto final. E eu tô aqui olhando já a fachada com o tablet. Isa, realmente, antes da gente começar a gravar, ela comentou que a proprietária dessa obra já vendeu todos os espaços antes de terminar. Mas olhando o projeto, isso se explica. Nós estamos atrás aqui da Santa Casa. O ponto, né? Favorece muito, incrível. Exatamente. Tem muitos médicos que moram aqui nas Chácaras Caiçara, logo aqui atrás. É um espaço voltado exclusivamente para consultórios médicos. Exatamente. Só médicos, tem nada odontológico aqui. Não, é somente médico. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi essa definição, sabe, Dácio? A gente vai abrir para a área médica, vai abrir para a área odontológica. Não, a gente definiu realmente que vai ser todos da área da saúde mesmo, da medicina. E, por coincidência, são todos médicos novos em ascensão. Show de bola. Vamos rodar a obra? Bora. Só nessa fachada aqui a gente poderia falar de vários detalhes, né? Mas a ideia de inserir vários elementos de paisagismo ficou muito bacana, sem fazer jardim. Eu gostei dessa ideia. Na verdade, a gente tem um jardinzinho aqui na lateral. Só na lateral aqui? Só na lateral. Vidro, né? Deu todo um charme na fachada. A gente falou disso lá no escritório, falando quanto o vidro dá um charme. Esquadrilhas em alumínio, né? E também a questão do ponto de vista que nós vamos mostrar no fundo, né? Sim. Lá tem consultórios que vão ter uma visão para ali para Chácaras Caiçaras privilegiada. Na verdade, a cidade inteira, né? Um dos pontos assim desse projeto é realmente a vista que a gente tem nos consultórios. E quando a gente fez esse layout dos espaços aqui, nós pensamos como que a gente poderia aproveitar essa vista, né? E vocês vão reparar também que as janelas, elas são bem altas para a gente conseguir aproveitar. Para dar essa amplitude. Exatamente. Fantástico. Vamos para recepção. Aqui vão ter 2 recepções? Exatamente, a gente vai ter 2 entradas, porque a princípio a gente quer fazer um ambiente nesse primeiro pavimento e o segundo pavimento com os consultórios médicos. Então a gente tem uma primeira recepção aqui. Que faz tipo uma triagem inicial. E também recepciona esse primeiro pavimento e a segunda que direciona para os consultórios médicos. No primeiro pavimento vão ser quantos consultórios? Aqui embaixo a gente está definindo ainda a questão de consultórios, tá? Porque a gente vai ter a possibilidade de fazer uma locação do espaço como inteiro e as divisões desse interior. Tá? Na parte de cima já está definido? Já está definido. Lá vão ser quantos? Lá em cima são 5 consultórios. Uma recepção para 5 consultórios? 5 consultórios, Perfeito. Quando se fala de um projeto voltado para a área de saúde, tem que obedecer toda essa questão da vigilância sanitária e o conhecimento do arquiteto é indispensável, senão lá na frente você vai fazer algo e a vigilância vem e reprova, você tem que quebrar. Tem que quebrar. E assim, numa obra que a gente está começando do zero, é muito importante. Então aqui a gente fez essa análise, a gente acrescentou as áreas técnicas que precisava, né? Área de esterilização, DML, banheiro de funcionário, então tudo isso foi acrescentado em projeto e depois analisado caso a caso em cada consultório. Vamos subir para a gente mostrar a visão que alguns privilegiados vão ter do lado de lá? Com certeza, então, vamos lá.
Ô Isa, já tem quanto tempo de obra aqui? Aqui a gente vai ter mais ou menos 1 ano já de obra. Como o segundo pavimento ele já está mais consolidado, né? E a gente consegue ver realmente as delimitações de projeto. Nesse espaço superior aqui tem a previsão de elevador, nem que seja para questão de acessibilidade? Isso é uma das coisas da vigilância sanitária. Não seria aprovado sem... Qualquer projeto de saúde que tenha um segundo piso tem que ter um elevador. Ele tem que ter. Isa, agora a gente vê a ideia da fachada, né? Realmente, aqui a gente pensou, olha a claridade que a gente tem. tem. E a visão da Santa Casa aqui na frente é fantástico. O tanto que a iluminação natural ela é importante para o bem-estar do paciente e do médico. Ô Isa, em média, cada consultório desse tem qual metragem? Todas as salas aqui elas foram pensadas para ter em média 20 metros quadrados. Então cada divisão aqui ela foi colocada exatamente para a gente ter em torno de 20 metros em cada sala aqui. E é importante a gente falar também que por conta da vigilância sanitária e por conta dos ambientes que são exigidos da vigilância, a gente perde alguns ambientes, a gente perde metragem e mesmo assim a gente ainda tem salas grandes aqui para ser vendidas, né, para serem utilizadas por esses médicos. Isso, eu queria falar também das vagas de garagem. Durante o tempo que a gente está falando aqui, a gente observou que alguns carros ficam locados. Esses seriam previstos para os médicos ou também para os pacientes? Essas vagas, elas só são da proprietária. Ela estipulou quando foi vender essas salas, né? Porém, a gente tem uma área de recebimento de pessoas. Então, a pessoa ela consegue entrar ali na frente, ela consegue entrar, então, por exemplo, é um idoso, alguém com mais dificuldade de andar. Às vezes é um carro de aplicativo que está trazendo. Só entrar, desce, deixar e sair. A gente tem essa parte. E aqui também, por ser uma área residencial nas laterais, a gente tem muita vaga de estacionamento na própria rua. Isa, passando rapidamente, essa área aqui é o quê? Essa parte é toda a parte técnica, tá? Então a gente tem os banheiros, a gente tem a sala de DML tem aqui previsto. Os banheiros adaptados a gente tem também, masculino e feminino, né? O vão do elevador que a gente comentou. O vão do elevador tá aqui. Aqui do lado direito são todas as salas pra gente aproveitar a vista, né? E a recepção vai ficar exatamente? Essa recepção a gente fica com ela aqui, ó. Nesse centro. Nessa Ficou parte interessante aqui. Que da recepção ela consegue controlar ao longo do corredor quase todo o visual dessa parte superior. E é uma coisa que a gente fez para o paciente chegar e também visualizar. E essa sala de canto, que na minha opinião é a maior e mais imponente, é a da filha da dona? Com certeza. À toa que eu não ia adivinhar, hein? Ficou, vamos entrar nela aqui pra gente mostrar? Não, essa ficou... Imagina que ele tem uma visão aqui de mais de 180 graus de fachada de vidro realmente. E particularmente, Darcy, esse aqui vai ser um dos consultórios dermatológicos mais bonitos de Patos. A filha da dona é dermatologista? Exatamente. Incrível. Aqui vai ser um tratamento exclusivo, realmente assim... É diferente aqui. Vai ficar maravilhoso esse espaço. Convida a gente para vir aqui mostrar e bater um papo com ela depois que estiver pronto. Na hora, a gente Fechou? fala assim que estiver pronto. Se Deus quiser, a gente vai fazer isso aqui e já chamo vocês para ver. Feita a promessa, hein? Pode deixar. Isa, quero agradecer demais a matéria que nós fizemos, o programa que nós gravamos lá no Espaço Clarité, a forma que você nos recebeu lá no seu escritório e parabenizar pela sua trajetória, pelo seu trabalho. Realmente é incrível a forma que você leva os seus projetos. E este aqui é um projeto voltado para a área hospitalar, mas nós ficamos na dúvida se a gente mostrava um voltado exclusivamente para condomínio, outro de casa. Falei, se essa obra está terminando, essa está em andamento, ou seja, são muitos projetos. Você realmente é plural na forma que você trabalha dentro da arquitetura. Parabéns, viu? Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de mostrar, né, o meu trabalho. E assim, eu espero que a gente consiga gravar mais coisas, né? A gente vir trazer, ver mais coisas, porque realmente é pouco tempo pra gente mostrar tudo. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer demais a audiência de todos. Obrigado. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um Papo Franco aqui pela NTV. Fiquem todos com Deus e até lá. Papo Franco e CDL Patos de Minas apresentam o melhor do seu bairro. Papo Franco apresenta mais um episódio Melhor do Seu Bairro. Hoje viemos aqui, atualmente em Empório Popular, mas antes
tinha um nome como Popular Móveis. Viemos Isso. conversar com o seu André. Seu André, a gente veio aqui para conversar um pouquinho sobre a história da loja, como que tudo começou. Mais ou menos há 40 anos, né? A gente começou com a loja de móveis, né? Era pequenininha e tal, foi crescendo e tal. Hoje nós temos 900 metros de loja. E agora nós estamos migrando também para a parte de pet, de ferramenta, uma loja de utensílio também, sabe? Tem bastante coisa, tem ferramentas, desde ferramentas até utensílios de jardinagem. Então, não é só móveis com que o senhor trabalha, né? Não, eu te falei, né? No futuro a gente quer uma loja que vai ter o que você precisar e tal. Eu quero comprar isso. Então você vem aqui e vai encontrar tudo num lugar só, tá? Então, ao invés da pessoa procurar diversos lugares, né? Aqui tem tudo. Tem tudo. Hoje nós vendemos muito pet, né? Rações, tem brinquedinho para cachorro, tem para gato, tem tudo. Assim, Ração, tudo que precisa. Tudo que precisa. E como que começou a parceria com a CDL? Já que a Empório Popular tem bastante tempo, né? Foi logo quando nós começamos, o primeiro parceiro que nós procuramos foi a CDL, né? Que orientação e tal, nós vendíamos crediário, então foi uma grande ajuda, né? E divulgação, as promoções que a CDL faz, né? Final de ano e tal. E foi então, isso. desde as campanhas até o auxílio administrativo, que a CDL sempre esteve presente. Isso. Ela esteve presente em tudo na nossa vida mesmo, tá? Estamos no segundo piso, parece até outro lugar, né? De tão grande que é, mas não, é no mesmo lugar, porém na parte de cima. Aqui tá os móveis. É porque a gente tem um estoque bom, né? E sempre tem procura ainda. Lá Popular Mall já tem um tempo de comércio, então tem os clientes, né, que já são conhecidos. Então nós vamos trabalhando ainda com essa parte de móveis. E mesa, cadeira, sofá, colchão, né? Armários. Então tem aí. O cliente pode vir que tem muito móveis ainda para vender. Além dos móveis, tem colchão, tapete que eu vi ali também, tem bastante coisa. Tudo que precisar tá aqui disponível. Isso, pode vir que tem, muita coisa. Seu André, muito obrigada pela entrevista. Nada. Você assistiu O Melhor do Seu Bairro. A apresentação, Dácio Franco. O oferecimento CDL Patos de Minas. Há mais de 45 anos integrando o comércio à sociedade. Há mais de uma década contando histórias, a Essencial Noivos percebeu que existem momentos que não voltam. Como o sim no altar, a primeira valsa, o abraço antes da formatura. E em todos eles, existe um detalhe que eterniza o instante. O que você veste quando vive o inesquecível. A Essencial Noivos não aluga apenas ternos, ela veste sonhos. Porque quando o dia é único, o traje precisa ser essencial. Você já parou para pensar como a ausência de dentes pode afetar a sua qualidade de vida? Além do impacto estético, a falta de dentes certamente irá prejudicar a sua mastigação, afetar a fala e a sua saúde como um todo. Recupere a saúde dos seus dentes e desfrute das delícias da vida. Somos a Sorriso, clínica especializada em implantes dentários com planejamento computadorizado e diagnóstico rápido e acessível. Sorriso, porque a vida é agora e o seu sorriso não pode esperar. Conte conosco, ligue e agende a sua consulta. Doutora, a gente sabe que tanto a Clínica One quanto a Sorriso são excelentíssimas, renomadíssimas aqui na região. A gente gostaria de saber como que funciona para manter esse rigoroso trabalho de qualidade com tantas pessoas trabalhando na sua equipe. Bom, é um desafio realmente, né? Quanto mais pessoas você tem, mais difícil é você manter o padrão de qualidade. Então, quando a gente fala de profissionais, né, a gente sempre faz um critério de seleção para o profissional trabalhar com a gente. Então, é preciso que a gente conheça o trabalho dele, que a gente tenha referências, né, que ele tenha especialização, que ele esteja junto, caminhando na mesma linha de pensamento que a gente. Então, todos os profissionais veem aquele mesmo paciente, veem os mesmos documentos, estudam à luz da sua própria especialidade, né, o que tem que ser feito. Então, é um trabalho de equipe mesmo, não é cada um no seu espaço, não.
Nós pegamos o paciente, analisamos todo o contexto desse paciente e vamos, cada um dentro da sua especialidade, propor a melhor solução para aquele caso. Então, isso, quanto mais sintonizados estão os profissionais, melhor é essa entrega. E é isso que mantém o padrão que a gente deseja de excelência. A gente viu que a clínica está trabalhando em uma nova campanha, a campanha Indique o ONI. Como que funciona? A Indique o ONI, ela surgiu como uma forma da gente agradecer o nosso paciente que faz a sua indicação. A clínica, basicamente, a gente vive de indicações, né? Indicação de colegas, indicação de profissionais de outras áreas da saúde e indicação dos pacientes que tratam conosco já. Então, às vezes vinha o paciente mesmo brincava, falava, você tem que me dar um presente, porque eu te indiquei uma pessoa, né? E aí a gente falou, bom, vamos olhar isso com carinho, então vamos criar uma campanha para valorizar essa indicação e estimular também que esse paciente faça novas indicações para a gente, né? Então, é uma forma que a gente achou de agradecer esse paciente que nos indica. Então, o paciente, nós temos, né, todo um projeto atrás, tem uma landing page, o paciente vai fazer esse cadastro dentro da landing page e a gente, então, bonifica esse paciente, tanto ele recebe, quanto a pessoa que ele indicou também recebe, né? São formas que a gente achou de agradecer essa indicação recebida. Multiplicando sorrisos, não é, Multiplicando sorrisos, com certeza. Esse é o nosso projeto. Quero ter um bate-papo sério com você.